Nosso entrevistado hoje é o secretário estadual de Educação, Rafael Brito, que saiu do Turismo e Desenvolvimento Econômico para assumir essa, entre aspas, missão, né? Como diz o Pazuello, ele cumpriu a missão, mas enfim, essa é uma avaliação do telespectador e da telespectadora. Secretário, o senhor vivia um momento difícil, né? Tinha coisas para anunciar do ponto de vista positivo, mas tinha uma pressão grande, né, do setor do turismo, principalmente, por conta do fechamento das atividades, né? Como é que estava essa relação esgarçada? Olha, Ricardo, eu não diria esgarçada, né? Talvez eu usasse uma palavra mais leve. Você não gosta de palavras fortes? Não, palavra forte é muito forte, né? Palavra depois que sai, ela não volta mais. Mas, enfim, havia um tensionamento, óbvio, né? Porque por conta da pandemia houve demissões no mundo inteiro, no Brasil, em Alagoas não seria diferente, repetindo mais uma vez. E os setores, principalmente o do turismo, de bares e restaurantes, foi quem mais sentiu, né, os efeitos da pandemia no mundo todo. E é óbvio, como a gente vinha fazendo entregas e crescendo o número ano a ano e conquistando novos voos e novas praças, a expectativa do turismo para esse período ela era a maior possível, era a melhor possível. Houve contratações, houve construção de novos hotéis, houve ampliação, né, e reforma de hotéis antigos. Então, assim, houve uma expectativa frustrada. Mas ninguém fechou, né? Não, ninguém fechou. Felizmente. Todo mundo funcionando e as obras dos novos hotéis continuam andando, graças a Deus, né? Então, assim, o empreendedor no país sofreu muito com a pandemia, ainda vem sofrendo, mas a tônica do Estado, Ricardo, sempre foi o equilíbrio. A gente foi um dos estados que conseguiu flexibilizar o fechamento mais do que outros. Por exemplo, indústria. Indústria em Alagoas nunca fechou. Mas por quê? Porque a indústria faz parte de uma cadeia estratégica de abastecimento no país inteiro. Alguns estados no início, vou citar o caso do Ceará, fechou as suas indústrias. E aí, em algum momento, faltou tinta e produtos químicos para cadeias industriais do país inteiro. Então, a indústria está sempre interligada. Nenhum estado ele é autossuficiente em produção de bens de consumo. Então, é muito injusto um estado fechar as suas indústrias e isso trazer problema para outro estado, para o abastecimento do mercado como um todo, que gerou, inclusive, inflação. Né? Essa inflação que a gente viveu foi de alta de dólar, foi de condições macroeconômicas. E de consumo também, em função do auxílio emergencial, sem dúvida. Mas aí você imagina, por um lado veio o auxílio emergencial aumentando o consumo e pelo outro lado a gente não tinha produto para atender. Porque, por exemplo, a indústria de arroz do Rio Grande do Sul não tinha embalagem para empacotar o seu produto porque uma indústria X no estado Y fechou as suas portas e não tinha como produzir o saquinho de plástico. Então, a indústria é uma cadeia interligada. Alagoas não fechou a indústria, Alagoas não fechou a construção civil. Mas aí, muitas pessoas me perguntaram, por que o fechamento primeiro é em bar e restaurante? E eu respondi a todas, porque bar e restaurante, na pandemia, é o único local que o cidadão está, primeiro, liberado para não usar máscara. É o único local na pandemia. Se você vai ao shopping, você tem que usar máscara, academia, você tem que usar máscara. Tem gente que não usa, né, como o Pazuello. Mas a grande maioria, o cidadão consciente em relação ao próximo, usa máscara, né? Então, enfim. E o bar e restaurante, pelo contrário, você é obrigado a tirar máscara, senão você não frequenta o bar e restaurante. Então, não foi nada direcionado a segmento A, segmento B. Os técnicos da saúde sempre trouxeram nas reuniões relatórios amplos, foram muito atentos, ouviram os segmentos foram sempre ouvidos, não quer dizer que seriam atendidos, mas foram ouvidos todas as vezes, diferentemente de outros estados. Então, assim, Ricardo, a gente manteve as portas abertas. Agora, não quer dizer que as medidas seriam aplaudidas por todo mundo, mas o que importa é que, no final, a ideia e a medida era sempre pela preservação das vidas. Pois é, e você vem estabelecendo ao longo dos anos, né, uma relação boa com esse segmento. E você é um pré-candidato a deputado estadual. Você perde o apoio desse, entre aspas, eleitorado? Olha, Ricardo, eu não estou pensando nisso agora. Não. Eu estou com um desafio enorme. Por favor, né? Por favor. Um desafio enorme. Em tempo de CPI, menos. Eu estou com um desafio enorme, Ricardo, pela frente. Estou concentrado nisso. Os amigos que a gente fez continuam,
as entregas não se apagam, né? Depois do fim da pandemia, né? Na verdade, Ricardo, isso era bom, eu precisava falar. Tudo que a gente está falando aqui agora está acontecendo pelo atraso da vacinação. Claro. A pandemia, no início, ela teve medidas duras, o mundo foi se ajustar em como combater esse vírus novo, mas a gente só está falando sobre isso aqui agora porque o Brasil não fez o dever de casa em relação à vacina. Isso é ponto. A aula já deveria ter voltado, o bar já deveria estar aberto, como está, por exemplo, nos Estados Unidos. Lá está tudo aberto, eu recebo vídeos, né, de Nova York, de Miami, de festa. Eles estão pagando lá para o pessoal se vacinar, né? Pois é, então assim... Oferecendo maconha para quem quiser, enfim. O problema não é se está fechado, se está aberto, quando a escola volta. Esse é a segunda fase do problema. O problema mesmo é a falta de vacina. Mas, enfim, você é pré-candidato a deputado estadual? Sim, voltando a esse assunto. Sim. Os amigos continuam... Sim ou não? Agora eu faço a CPI. Eu não tenho como te responder isso, Ricardo. Eu não tenho essa decisão tomada, não conversei com as pessoas que formam um grupo, não tomamos essa decisão ainda, mas eu estou pronto, eu sou um soldado, se o meu comandante determinar... Essa história de soldado e comandante não tem dado muito certo, não. Não, mas o nosso exército é o do bem. Muito obrigado pela sua presença, boa sorte, tá certo? E bom trabalho, eu acho que é uma atividade absolutamente essencial. Eu sempre ressalto, é a minha visão de mundo, né? A educação é a única área capaz de mudar o perfil de um povo. E a gente precisa, sim, mudar o perfil do povo alagoano. Obrigado, boa sorte, bom trabalho e obrigado pela sua atenção. Até a próxima semana.